Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos ver. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem for entrando, por favor, vai dando um oi. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera um pouquinho. Isso, acho que assim fica melhor para vocês me verem. Boa noite, boa noite. Desculpa, a gente tá atrasado, mas foi um erro meu, Gomenasai, entrei na página errada, gente. Tudo bem, aos poucos a gente vai se ajeitando, vai aprendendo aqui. Agora tá tudo certo, já tô vendo todo mundo entrando. O pessoal que tá entrando, por favor, me dá um oi, manda um ok, boa noite pra gente ver se as mensagens estão todas tranquilas, estão todas rodando, né? Deixa eu ajeitar um pouquinho melhor aqui a câmera. Enquanto eu vou ajeitando, a gente vai chegando, vai batendo um papo, vai falando sobre relacionamento afetivo. A gente escolheu esse tema essa semana porque segunda-feira foi Dia dos Namorados no Brasil, né? Então vamos falar um pouquinho sobre relacionamento afetivo. Em especial, falar sobre a escolha do nosso parceiro ou da nossa parceira, né? Como é que a gente faz essa escolha, ok? É um assunto que faz parte da vida de todas as pessoas, da grande maioria das pessoas, independente da idade. Nós fazemos escolhas e nós aceitamos ou não a escolha que fazem de nós, né? Eu tô sentindo falta do oi de vocês. Tem um monte de gente aqui assistindo, mas eu quero um oizinho para ver quem é que está acompanhando, se já é o pessoal que me conhece. Para quem não me conhece, eu sou Carla Amaral Barros, sou psicóloga, eu sou especialista em terapia de família e de casal, trabalho há 6 anos aqui no Japão. Boa noite, pessoal, boa noite. Gi, Camila, acho que é Marisa, Osvaldo, sejam bem-vindos. Eu gosto muito de ter gente nova e de ter gente que já me acompanha, que já conhece o meu trabalho. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada, tá? Vamos compartilhar, pessoal, todo mundo que tá aí assistindo, compartilha, por favor, marca os seus amigos, vamos chamar o pessoal, porque quando a gente troca as informações, é muito legal, a gente aprende muito com a experiência dos outros. Ai, tá precisando... Mayumi? Será que é Mayumi? Desculpa, né? Gomei, não li direito. Ok, Júnior, boa noite. Larissa, boa noite, boa noite. Ok, então vamos lá, vamos começar a conversar, porque a gente já comeu aí, já atrasei um pouquinho o nosso papo. O José, que maravilha, gosto muito da área de psicologia, seja bem-vindo, acompanha, José, tá bom? A Cris, boa noite. Então vamos lá. Relacionamento afetivo. Então vamos pensar como é que a gente faz uma escolha. Como é que você olha para a pessoa ou a pessoa olha para você e desperta algum tipo de interesse e faz com que você tenha ou não tenha vontade de se aproximar, de conhecer melhor, de pensar em um relacionamento com essa pessoa. Então tem 2 coisas fundamentais quando a gente fala de relacionamento afetivo: o ideal e o real. O ideal é aquilo que a gente cria na nossa cabeça, do que a gente idealiza, do que a gente deseja, do que a gente acredita que é o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente acredita que a gente precisa é mesmo o que a gente precisa. A gente vai entender aí durante o nosso papo sobre isso. Andréia, seja bem-vinda! Compartilha, Andréia, você é guerreira aí para compartilhar e divulgar o trabalho da gente. Bom, o ideal, gente, é quando a gente acredita que aquela pessoa corresponde ao que a gente deseja pra gente, né? Só que o que acontece? Nem sempre aquela tão falada primeira impressão transmite realmente o que a pessoa é, né? Porque tem a fase do encantamento e tudo mais, né? Então, um relacionamento, ele vai se tornar saudável, ele vai ter uma duração legal a partir do momento que esse ideal vai se transformando em realidade. Só que o que acontece quando a gente tem um ideal na nossa cabeça?
Se nós somos, por exemplo, pessoas muito inseguras, uma pessoa com baixa autoestima, a gente pode começar a pensar que a nossa felicidade depende do que o outro ou a outra vai fazer para nós. E aí o relacionamento já começa errado. Porque a nossa felicidade depende de nós, da qualidade que nós vamos ter na relação com a outra pessoa, e não do que a outra pessoa vai fazer para nós. Tá? Então, essa transformação, essa mudança do ideal para o real é o que vai fazer com que esse relacionamento seja um relacionamento saudável, seja um relacionamento produtivo na sua vida, seja bom para vocês dois, né? Muitas vezes a pessoa se envolve num relacionamento, o relacionamento não dá certo, e aí ela passa a acreditar que o relacionamento não deu certo porque ela cometeu um erro, porque ela fracassou. Mas um relacionamento é feito de duas pessoas, gente. Então, no mínimo, é muito injusto você se culpar, sendo que você estava junto com uma outra pessoa, né? Para um relacionamento dar certo ou dar errado, precisa dos dois, do querer dos dois, do desejo dos dois, do se importar com o outro das duas pessoas, né? Então, vamos lá. E o real, como que é, né? Quando esse ideal se transforma em realidade. O real é quando a gente consegue reconhecer essa pessoa exatamente como ela é, com qualidades e defeitos. Um ser humano como nós, né? Ah, mas de repente essa pessoa pode ter alguma coisa que eu não gosto, que eu não acho legal. Tá, mas isso é fundamental para você? Se não é possível para você conviver com uma pessoa assim, por que você vai insistir num relacionamento que está fadado ao fracasso? Né? Por que você vai insistir num relacionamento que vai ser muito mais difícil? Porque você vai infringir o que é importante para você, né? Tem pessoas que se fixam em relacionamentos impossíveis, né? E ficam fixadas nisso, pensando e lutando como se a sua felicidade dependesse de conquistar esse impossível, né? Quando, na verdade, a sua felicidade depende do seu bem-estar, depende do seu amor próprio, da sua autoestima. E aí sim é onde você encontra alguém que vai, junto com você, compor isso, né? Pessoal, se tiverem perguntas, fique à vontade, vai fazendo. Se tiver depoimento, vai fazendo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Para daí a gente continuar o bate-papo, tá bom? Na verdade, lidar com o real é a gente perceber o quão bem ou mal aquela pessoa faz para nós. E que o nosso bem-estar não depende exclusivamente dessa pessoa, mas sim do que vocês dois juntos conseguem ser e conseguem fazer. Tá? Aí está o segredo de um relacionamento com qualidade, né? Uma outra questão, o que a gente vê no outro tem a ver com o que a gente acredita em nós mesmos. Como assim, Carla? Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é casado aqui? Ou quem está num relacionamento sério, que está acompanhando aqui a live? Pode escrever aí, eu. Vamos participar, gente, porque senão eu fico aqui falando e eu quero interagir com vocês, tá? Então, quem é casado ou quem está num relacionamento sério que está assistindo aqui a live, dá um oizinho aí para nós, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês não precisam responder aqui, não vão se expor se não quiserem, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês pensarem, ok? Então, quem é casado ou está num relacionamento sério, eu penso assim, por quê? Entre milhões e milhões de pessoas que eu conheço, que vivem nesse mundo, nos países que eu já passei, eu fui escolher esta pessoa. O que me fez escolher esta pessoa que está do meu lado até hoje? Seja namorado, seja noivo, seja marido,
né? Só pensa um pouquinho, né? O que fez você escolher? Vocês sabem o que faz parte dessa escolha? As coisas que fazem que você se atraia por alguém, que você se sinta atraído por alguém? A sua história de vida, a relação dos nossos pais interfere na escolha afetiva que a gente vai fazer, né? A nossa história de vida, o quanto a gente se sente seguro ou inseguro nesse relacionamento que a gente está tendo, né? A vida no Japão interfere muito, gente. É a nossa rotina, né? O Japão, ele traz uma rotina, na maioria das vezes, ele deixa as pessoas muito solitárias, carentes, dependentes da presença de alguém, né? É uma rotina de trabalho exaustiva, todos nós sabemos disso. Então, isso também vai afetar a escolha afetiva que você vai fazer. Tá? E qual é a questão? Quanto mais a gente puder entender o quanto essa nossa escolha afetiva é afetada por essas razões, mais controle a gente vai ter da nossa escolha. A gente vai poder avaliar de uma maneira melhor, né? Pô, mas é essa pessoa mesmo que eu tô querendo do meu lado? É alguém assim? Às vezes eu atendo algumas pessoas que estão com dificuldade no relacionamento e eu as questiono, né? Tá, você gosta dessa pessoa, mas é isso que você quer pra você? É alguém assim? É alguém que te trata desse jeito que você quer do seu lado? E muitas vezes a resposta é não. Muitas vezes a pessoa fala, não, não é, Carla, eu me sinto humilhada, eu me sinto constrangida, eu me sinto desvalorizada, mas eu não consigo deixar de gostar. Gente, quando isso acontece, quando você faz uma escolha que te traz dificuldades emocionais, que te traz sensação de humilhação, de insegurança, isso não é uma relação saudável. Tem algo em você que precisa mudar para que você possa fazer escolhas com maior qualidade, porque se você escolher com mais qualidade, vai mudar a vida de quem? A sua, né? O seu bem-estar, a sua autoestima, o seu bem-querer, o seu amor próprio, ok? O que atrai muitas vezes na outra pessoa para a gente fazer essa escolha? Muitas pessoas têm essa questão do ser cuidado, né? O pessoal tá curtindo aí. É muito legal quando vocês curtem, porque daí a gente mantém o assunto, muda, estica e façam comentários. Eu sei que é um assunto que às vezes a pessoa fica meio receosa de se expor. É um grupo aberto, a gente tem muita gente participando. Mas perguntem algumas coisas, façam alguns comentários, que daí a gente vai desenvolvendo o assunto, ok? Isso mesmo, obrigada aí pelos likes. Bom, o que atrai o que pode atrair? Às vezes a necessidade de ser cuidado, né? A necessidade de ser protegido. Tem muitas pessoas, a maioria é mulher, mas tem muitos homens também, que tem uma ideia de que não consegue ficar sozinho, de que sozinho não dá conta de viver, não consegue morar sozinho, não consegue se organizar sozinho, né? Claro que se você tem um companheiro é para você compartilhar, mas não deve ser esse o motivo principal para se escolher ter alguém na vida, né? Então, essa questão da proteção, do cuidado, ter sonhos em comum, é claro que é o ideal, ter afinidades, mas a diferença, ela faz parte do relacionamento, né? Porque para lidar com as diferenças é preciso ter empatia. O que é ter empatia? É você se colocar no lugar do outro, é você conseguir enxergar o outro com os olhos dele, né? Isso é ser empático com alguém, e isso traz muito benefício para o relacionamento, traz muito mais chance e oportunidade de vocês construírem um relacionamento saudável, que seja bom, que seja positivo para vocês dois,
né? Para quem tem filhos, é claro que se vocês têm um relacionamento positivo, a consequência vai ser isso, respingar, eu digo, né? Uma enxurrada de coisas boas na família toda, com certeza. Tem algumas pessoas que fazem a escolha pela aparência física, né? Pela idade, pelo poder aquisitivo. Isso não quer dizer que seja a melhor forma de escolha, né? Eu tô falando apenas sobre os critérios que as pessoas utilizam para realizar essa escolha, tá? A autoconfiança. Tem muitas pessoas inseguras que acabam se sentindo atraídas por pessoas que são muito autoconfiantes, que têm um amor próprio, que têm uma autoestima elevada, né? E aí elas às vezes são inseguras, são mais tranquilas, mais retraídas, acabam se sentindo atraídas por esse perfil de pessoa. Só que, às vezes, ao longo do tempo, exatamente essa diferença pode reforçar a insegurança dela, né? Então, tudo bem, nada mal você escolher uma pessoa assim, mas procure avançar, procure aprender, se conhecer mais e também se desenvolver nesse aspecto, né? Você vai ter uma pessoa que você admira do teu lado, por que não aprender com ela, né? Sabe aquela pessoa, quem não conhece um amigo ou uma amiga que sempre escolhe o mesmo tipo de parceiro ou parceira? Sofreu, terminou o casamento, foi lá, arrumou um namorado parecido com o ex-marido ou com a ex-mulher. Isso é muito comum. Eu tenho certeza que eu tô falando aqui e muitos de vocês devem conhecer. Me deem sinais aí, com likes, com comentários, porque hoje vocês estão bem quietinhos. Mas tudo bem, quando o assunto é um assunto assim bastante pessoal, às vezes fica um pouco inibido mesmo de se expor, tá? Então, assim, quem que não conhece alguém que repete o perfil que escolhe nos relacionamentos afetivos, né? Por que repete? Porque não amadureceu internamente essa escolha. Porque continua na sua personalidade inseguro, com baixa autoestima, dependente, e aí faz escolhas de pessoas que vão reforçar essa ideia que você tem sobre você. Por isso que as escolhas são repetidas. A gente precisa ter uma mudança interna para poder aprender a fazer escolhas diferentes, para poder aprender a fazer escolhas que vão nos beneficiar, que vão nos ajudar, tá? Que vão nos trazer mais satisfação conosco e com as pessoas que a gente está se relacionando, tá? Deixa eu ficar de olho aqui no nosso tempo, mas está tranquilo. Bom, alguns pontos fortes num relacionamento afetivo, né? Quem aqui sabe quais são pontos fortes no relacionamento afetivo? Vocês querem arriscar? O que é importante que exista num relacionamento para que ele se fortaleça, para que o casal se aproxime, para que haja mais cumplicidade, mais companheirismo? O que vocês acham que é mais importante? Alguém quer colocar? Então, algumas coisas... eu já falei, que é a empatia, que é a capacidade que cada um tem de entender o outro, de se relacionar com o outro, olhando para ele como ele realmente é. A empatia, ela facilita muito, né? Outro ponto forte no relacionamento afetivo, a comunicação. Gente, eu sempre digo que um relacionamento é o maior exercício que nós podemos ter de comunicação. É o que mais atrapalha um casal e é o que mais ajuda um casal. E como é que a gente se comunica? Como é que a gente aprende a fazer uma coisa que a gente acha que já sabe fazer bem? Explicando o que a gente está transmitindo, né?
É muito comum nos casais eles falarem, mas tá na cara que eu tô pensando isso. Mas você falou o que você pensou, mas não precisa falar, porque ele percebeu que na hora eu fechei a cara, que na hora eu saí de perto, eu ainda preciso falar que eu não gostei do que ele fez? Precisa. Muitas vezes precisa falar, precisa explicar. Não na hora da discussão, não na hora do desconforto, do confronto, porque nesse momento é o pior para a gente querer esclarecer qualquer coisa. Mas depois que os ânimos se acalmam, senta e conversa. Pergunta se a pessoa entendeu o que você está falando. Ai, mas isso é se humilhar? Não, isso não é se humilhar, gente. Relacionamento não é uma competição. Relacionamento é algo que é construído juntos. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. Não é um jogo que tem que ter um ganhador e um perdedor. Se não der certo, vocês dois vão perder. Se der certo, vocês dois vão ganhar. Então, por que acreditar que explicar, que se importar com o que a outra pessoa está sentindo, se importar com o que a outra pessoa está pensando, é humilhação? Eu entendo que isso é sabedoria e não humilhação, né? Então, alguns exemplos. Explica o que você quis dizer. Ai, sabe aquele momento na hora da janta? Eu vi que você não gostou do que eu falei, mas eu não quis dizer que eu não tô brava com você. Eu só fiz um comentário, me desculpa se você entendeu mal, né? Isso tem um efeito enorme no relacionamento. Por quê? As situações que vão desgastando a relação são muito presentes todo dia. E a gente tem que ir alimentando também as coisas positivas, né? Então, explica o que você está pensando, explica o que você quer, né? Uma outra questão é que, às vezes, a gente tenta adivinhar. Ou então, acha que o outro entendeu o sinal que você deu, né? Procura deixar a situação bem clara, fala o que você está pensando, explica o que você quer, né? Reconheça o seu erro quando você erra e valoriza o que o outro fez quando ele faz algo. Às vezes, a gente não gosta de alguma coisa que o nosso companheiro ou a nossa companheira fez, mas tem outras coisas que a gente gosta. Só que o que a gente fala sempre? Fala do que não gosta. Aí como a pessoa passa a se sentir? Como se não tivesse valor, como se não fosse amada, como se não fosse valorizada, né? Então, também fala, ou primeiro fala das coisas positivas, e depois fala do que vocês podem melhorar juntos, né? Às vezes o valor do homem e da mulher, o que a mulher dá importância, o que o homem dá importância, normalmente são diferentes. E aí a mulher fica esperando algo e o homem fica esperando algo e não há um encontro, há o desgaste. Então, se houver esses esclarecimentos, essa empatia, esse se importar com o outro, automaticamente vai ter melhora na qualidade da relação, né? Quando eu falo que o amor não é uma competição, procurar ter atitudes de se importar com o outro, de querer o bem-estar do outro. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer o melhor para aquela pessoa, a gente se importa, né? E isso é recíproco. Claro que cada um tem o seu jeito de demonstrar esse cuidado, essa preocupação, né? Uma outra questão também importante no relacionamento. Aprenda com a raiva e a decepção. Como assim, Carla? Como que a gente vai aprender com a raiva e com a decepção? O que você faz quando você sente raiva da pessoa que você gosta, da pessoa que você está se relacionando, né? Como você se relaciona com essa pessoa? O que você fala? O que você faz? Como você lida com essa raiva? Se você sente raiva e você guarda isso para você,
Isso vai te fazer mal, vai te deixar mal-humorado, vai te deixar com mais raiva, vai olhar para essa pessoa, não vai ter vontade de chegar perto, nem nada. Ou quando você está decepcionado. Agora, e se você aprender com isso? Aprender o que com isso? A raiva a gente sente porque a pessoa fez algo que a gente não gostou. Mas nem sempre o que essa pessoa fez pode ter sido para nos prejudicar, pode ter sido para nos atacar. Às vezes ela simplesmente fez porque ela gosta disso, né? Então, aprender a entender também os sentimentos que a gente tem facilita muito nos relacionamentos, né? Alguns medos que a gente tem nos relacionamentos. Vamos falar sobre alguns medos. Medos que podem estar presentes nos relacionamentos, né? Um tem a ver com a comunicação, é como eu vou me expressar. Gente, é tão comum isso, pessoas que têm uma dificuldade enorme em falar o que estão pensando ou o que estão sentindo. Por quê? Porque tem medo de se expor, tem medo do que a outra pessoa vai pensar dela, e aí fica paralisada e não fala, e perde a oportunidade dos dois aprenderem juntos, dos dois avançarem juntos nessa relação. E isso acontece em relacionamentos novos e em relacionamentos antigos também, relacionamentos, casamentos, que a pessoa se fecha, se enclausura, não se abre, não compartilha, né? Então, é um medo que precisa ser enfrentado para que vocês possam aprender juntos a resolver as questões e a se expor. Outro medo, se eu não for correspondido, e se eu me envolver e esse relacionamento acabar? Eu me doar e esse relacionamento acabar? Gente, quem tem certeza do quê aqui? Os casamentos acabam. As pessoas se casam, a grande maioria delas se casam para não se separarem e se separam. Então, quando nós tomamos uma decisão, nós nunca temos 100% de certeza daquela decisão, do que vai nos levar àquilo que a gente está decidindo. Claro que depende de nós, depende de como a gente vai cuidar desse relacionamento. Mas a garantia que isso vai dar certo, que isso vai te fazer feliz, não existe uma garantia. A garantia é o seu empenho, é o empenho do seu parceiro ou da sua parceira. É isso que garante o sucesso da união de vocês. Se a gente for evitar se envolver por medo do sofrimento, a gente está morto-vivo, então, né? A gente viver é arriscar. Quando a gente decidiu vir para o Japão, foi um risco. Por mais garantias que você tivesse, foi um risco. Você não sabe o que você vai encontrar. Quando você encontra alguém na sua vida, também é um risco. Claro que tem todas essas questões da escolha que a gente está conversando hoje, que vai estar te ajudando a fazer uma escolha de maior qualidade, mas é um risco que a gente precisa assumir e precisa aprender a lidar com a frustração também, que faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida desde o nosso nascimento, né? Desde quando a gente chora porque quer mamar e a nossa mãe não dá a mamadeira, não dá o seio pra gente a hora que a gente quer, não troca a nossa fralda a hora que a gente quer. Isso faz parte da nossa vida, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, por que no relacionamento vai ser diferente? Um outro medo, talvez não diria medo, mas é algo que está acontecendo com muita frequência. Eu poderia chamar de banalização do sexo, né? Em que muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas, acabam justificando o seu estar sozinho porque se basta.
E se bastando, basta se relacionar sexualmente, né? Não tem necessidade de depender de ninguém, não tem necessidade de se envolver emocionalmente, de arriscar sofrimento, arriscar decepções com ninguém. Me desculpem, mas isso é um engano. Tudo bem, fazer sexo ocasional é a opção de cada um. Eu não estou colocando aqui, não estou fazendo uma crítica, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, não é um julgamento, tá? É apenas uma análise da minha parte, ok? Então, muitas pessoas acabam tendo uma vida sexual muito ativa, mas sem envolvimento afetivo. Na maioria das vezes, isso acontece por medo, por insegurança de se sofrer, porque já passou por sofrimento, já passou por decepções, e isso faz com que a pessoa fique insegura, e aí acaba se escondendo, muitas vezes, sem ela mesma perceber, por trás da questão apenas do sexo ocasional, né? Durante toda a minha experiência de trabalho, eu tenho já mais de 20 anos de profissão, e só como terapeuta de família eu tô 15 anos, eu acho. Tô aí 14, 15 anos como terapeuta de família e de casal. Eu não atendi ninguém que tivesse um comportamento sexual dessa forma e que não existisse um vazio interno. Existe um vazio. Isso não completa, e a maioria dessas pessoas chega uma hora, cansa. Por quê? Porque quer algo que complete, que preenche. E o que vai preencher é o afeto, é a troca, é o compartilhar, é isso que preenche, né? Então, eu sempre falo das fases da vida, sem problema nenhum você ter um momento assim, né? Mas normalmente é algo que não dá para se levar por tanto tempo. E muitas vezes é um comportamento que é levado a gente ter esse tipo de comportamento por conta da nossa insegurança, por conta do nosso medo de sofrer, medo de se decepcionar. Então é mais fácil chegar para a pessoa e falar: olha, vamos ficar só no sexo? Porque aí você sabe exatamente o que você pode esperar, né? Mas eu acho que é uma armadilha. Muitas vezes é uma armadilha. Uma outra questão em relação ao medo. O outro também tem o direito de escolher. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente está falando de escolhas de relacionamento. Como você escolhe, como você é escolhido. Você pode amar alguém, você pode se interessar por alguém. Fizeram até uma carinha de espanto, né? Mas é isso aí. Você pode se interessar por alguém, mas essa pessoa não se interessar por você. Ou vocês podem começar um relacionamento, os dois quererem esse relacionamento, e à medida que vocês vão se conhecendo, que vai tendo aquela transformação da fase do encantamento para a fase do real, né? Da fase do ideal, fase da realidade, a pessoa não quer mais. Ela viu que você não corresponde ao que ela espera. Gente, por mais que isso doa, como dizemos aqui no Japão, shoganai. É a escolha dela. A escolha dela não precisa ser igual à sua. Não vai ser igual à sua. Nem sempre vai corresponder ao que você quer. Mas o que eu faço? A sua vida é maior do que esse sentimento. Quando a gente coloca a nossa vida abaixo do que nós sentimos pela outra pessoa, a gente está diminuindo a nossa importância, a gente está diminuindo a nossa autoestima, né? A sua vida, ela precisa estar acima da relação. Eu não estou falando de egoísmo, eu não estou falando de não se importar com o outro, eu estou falando de se importar com você. Nem sempre o fato de você gostar do outro quer dizer que o outro precise corresponder. E é preciso aprender a respeitar a escolha da outra pessoa, né? A diferença nisso está no que você pensa e faz enquanto você sofre. Eu vou até repetir para vocês prestarem atenção. Se tiver alguém aí que queira escrever essa frase para ficar em destaque nos comentários.
quando a gente se decepciona num relacionamento, se frustra, a diferença de cada um que enfrenta uma decepção num relacionamento amoroso está em o que você faz enquanto você sofre. Tem pessoas que, enquanto sofrem, se isolam. Tem pessoas que, enquanto sofrem, se perdem. Nada mais tem sentido, nada mais tem importância, porque o seu valor estava em se sentir amado e desejado e valorizado por aquela outra pessoa. Tem outras pessoas que, enquanto sofrem, aprendem sobre si. Aprendem a enfrentar o sofrimento. Aprendem a mudar aquela forma de escolha. Aprendem a se valorizar, porque não é a única pessoa do mundo que não te quis. Vão ter outras que não vão te querer, mas vão ter muitas outras que vão te querer, que vão corresponder. E você precisa estar aberto para isso. Não dá para se fechar para o mundo. Nós estamos vivos, sentimos, nos entristecemos, nos alegramos, né? Então, isso é fundamental, né? Aqui, claro, a gente está falando de relacionamento, mas isso é fundamental para a vida. Né? Aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a perda, com o sofrimento. Ok? Vamos continuar mais um pouquinho, ainda temos um tempinho. Vamos lá. Uma coisa muito importante que eu vejo que acontece muito nos relacionamentos, não só aqui no Japão, mas como o meu trabalho é focado aqui, desculpem, gente. Então, sobre uma questão muito importante, cuidar do outro não é monitorar o que o outro faz. Cuidar do outro não é fiscalizar o que o outro faz, não é desconfiar do que o outro faz, não é querer saber o diário da vida do dia do seu namorado, da sua namorada, da sua esposa, do seu esposo. Isso é abuso, tá? Isso é uma relação abusiva e controladora. Ai, mas o meu namorado me ama tanto, ele me ama tanto, que a todo momento, todo que ele quer que eu fique conversando com ele, todo horário de almoço ele quer ficar conversando comigo, quando eu tô voltando para casa ele quer falar comigo. Gente, tudo bem, é legal, é companhia. Uma coisa é vocês se falarem porque vocês estão afim de se falar. Outra coisa é vocês se falarem para ter o controle do que a outra pessoa está fazendo. Porque enquanto está conversando comigo no QQ, não está conversando com mais ninguém. Enquanto está comigo no telefone, não está conversando com mais ninguém. Ai, eu vou no Bonencai da fábrica. Eu vou no aniversário de uma amiga aqui da fábrica. Ai, manda a roupa que você tá, pra eu ver como você tá. Ai, amor, mas tá tão curta essa saia, mas tá tão decotada essa blusa. Meninas, mulheres, por favor, isso é controle, isso é abuso, não é amor, tá? E pros meninos também, pros homens também. Aprender a diferenciar cuidado, afeto, controle e abuso. Isso é muito comum. E aí, à medida que o relacionamento vai passando, isso pode ir aumentando e complicar, trazer complicações. Tem alguns comentários aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A Kyoko. É certo, então, agir mais com a razão do que com o coração? Kyoko, a questão é a seguinte, às vezes a gente pensa que agir com o coração é agir sem pensar. Agir com o coração não é agir sem pensar. É você ter consciência do que você está sentindo,
Você dá vazão a isso. Não fala o que você sente. Quando eu falei de comunicação, não sei se você já estava acompanhando, fala o que você sente, fala o que você pensa. Isso é agir com o coração, mas é também usar a razão, é também você pensar se aquilo está sendo bom para você, se aquilo está te trazendo satisfação, se aquilo está agregando na sua vida, ou se você está mais perdendo com isso. Né? Então, o ideal é os dois caminharem juntos. Porque se a gente age só com a emoção, a gente pode agir por impulso. E as decisões que a gente toma por impulso nem sempre são as melhores. Né? Não estou falando de frieza, estou falando de conhecer o que você sente, entender o que você faz e transformar isso em coisas positivas no teu relacionamento. O Juliano Nagai perguntando se eu atuo aqui no Japão. Atuo, Juliano. O pessoal do Portal Me já deixou aí a minha página. É psicóloga Carla Amaral Barros. E tem o meu site também, www.projetosakura.com.br. Eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe de psicólogas especialistas em áreas diferentes que trabalham comigo no atendimento online em todo o Japão ou atendimento presencial. Eu moro na região de Guma, mas às vezes eu viajo e realizo atendimento em outras regiões também, mas isso precisa ser pré-agendado, tá? Então, quem quiser acompanhar o meu trabalho, por favor, aqui no Portal Me a cada 15 dias, na quinta-feira, 8h30 da noite, e também pela minha página, pelo meu site. Muito obrigada pela pergunta, Juliano. A Kyoko. Mas e quando o outro é tão egoísta a ponto de não se importar e não falar nada? Sinal que ele não ama? Kyoko, as formas de amar são das mais diversas possíveis. Tem pessoas que amam e, em nome desse amor, aprisionam o outro, mas amam. Então, a questão principal, para mim, não é se a pessoa ama ou não, esse amor faz o quê? O que esse amor provoca na relação de vocês? É um amor que agrega? É um amor que acrescenta? É um amor que acalenta? Que cuida? Ou é um amor que aprisiona? É um amor que despreza? Que desvaloriza? Aí entra aquela questão que eu falei, o que cada um quer para si, né? Tem pessoas que não falam que amam simplesmente porque acham que não precisa, porque acham que demonstram, né? Tem pessoas que não falam porque não querem, outras por várias razões, né? Aí precisa ver como é que tá a relação afetiva de vocês para entender um pouquinho melhor o que está levando o outro a não dizer. A Priscila Murakami. E o que fazer quando você se depara com um relacionamento em que há abuso psicológico? Você percebeu aí nos exemplos que eu dei, né? Priscila, normalmente relações de abuso, a pessoa que abusa vai se colocar numa situação de vítima, tá? E vai tentar inverter a situação que você não dá valor ao amor que ele tem por você, que você não valoriza a preocupação que ele tem com você, que ele é um homem que te cuida, que quer ver você bem, que quer proteger de pessoas que podem te causar mal. Então, esse é um discurso que normalmente está incorporado no comportamento de um abusador psicológico, como você está falando. Então, na verdade, essa mudança depende de você. Porque é você quem está sendo abusada, é você quem está sendo coagida, é você quem está sendo levada a pensar que vai ser uma mal agradecida se não reconhecer o quanto essa pessoa te ama. Então, é você quem precisa cuidar da sua escolha. É você quem precisa buscar se fortalecer, entender o que está te mantendo nesse tipo de relacionamento, né? Porque nós temos também alguns nós emocionais que a gente precisa desatar para ter escolhas mais saudáveis na nossa vida. E esses nós emocionais são
situações que o autoconhecimento vai trazendo mudança, né? Então, buscar entender o que está te mantendo nesse tipo de relacionamento é fundamental, tá? Você vai fazer isso assistindo lives, você vai fazer isso lendo livros, assistindo reportagens ou buscando um atendimento psicológico, né? Atendimento psicológico, psicoterapia, terapia com psicólogo, é tudo a mesma coisa, tá? É uma das formas, ok? Pessoal que está perguntando, muito, muito obrigada. Vamos continuar aqui, caminhando para o final. Algumas dicas, ok? Para a gente ir encerrando a nossa conversa. Quando você conhece alguém, principalmente quando você conhece alguém, que vocês estão se apresentando, mostrando quem você é, um cuidado. Não se exponha mais do que o necessário. E não se defenda mais do que o necessário. Vou explicar, ok? Se expor mais do que o necessário é quando a gente fala demais. No Brasil a gente fala mais que a boca. Fala mais que o homem da cobra, né? Lá na minha terra fala isso. Lá no interior do Paraná, esse fala mais que o homem da cobra. Então, cuidado com o que fala. Não conta toda a história da sua vida. Não conta todos os seus traumas, todos os seus sucessos, todos os seus medos. Se preserva. Mostra quem você é, mas não se abra completamente. Vocês estão apenas se conhecendo. E isso vai vir aos poucos, né? E nem tudo é exatamente necessário ser mostrado num relacionamento novo, tá? E a mesma coisa na defesa. Tem pessoas que têm tanta fragilidade, tanta insegurança, tanto medo de se machucar, que se trancam, que não falam, que não demonstram, que não compartilham. E aí causa na outra pessoa uma sensação de que você não está afim, de que você não se importa, de que não é aquilo que você quer, tá? Então, o ideal é buscar esse equilíbrio. Mostra quem você é, mas guarda os teus segredos, vai mostrando aos poucos. Guarda os seus traumas, vai mostrando aos poucos, se for realmente necessário. Vai conhecendo o outro, vai ficando atenta à forma do outro lidar com você, as coisas que ele fala, vai buscando um equilíbrio nisso, né? Uma outra dica importante: sinta prazer em estar com o outro. Como assim? Sinta prazer em estar com o outro. Gente, tem pessoas que se incomodam se alguém elogia, se alguém fala bem. Por quê? Porque tem a autoestima tão rebaixada que acha que nem merece ouvir coisas boas. Então, desfruta disso. Se você está recebendo um elogio, se você está recebendo um carinho, e isso é algo que te faz bem, desfruta. Sente prazer em estar na presença do outro, em ter alguém que se interessa por você. Demonstra interesse para essa pessoa também. É uma troca, é recíproco. A conquista a gente alimenta dia a dia. Se houve alguma coisa, se foi falado alguma coisa que você não gostou, demonstra, fala. Nossa, olha, eu não acho legal isso, sabe? Eu não gosto de conversar sobre esse assunto, ou eu fico constrangida quando pessoas têm esse tipo de comportamento. Me desculpa, mas é meu jeito. Mostra quem você é. É aquilo que eu falei agora há pouco. Ninguém é obrigado a gostar de você. E muita gente não vai gostar. Mas muitos vão gostar muito de você, né? Então, aceita que essas diferenças vão acontecer. E alimenta a conquista no dia a dia. Um monte de gente adorou isso que eu falei, porque tá cheio de likes e corações. Isso mesmo. Ok. Pra gente encerrar o nosso bate-papo hoje, eu quero deixar uma frase muito, 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 muito importante, né? Às vezes eu costumo sugerir para as pessoas que eu atendo para escreverem o que elas acham importante, sabe? Quando tá fazendo uma sessão,
ou a pessoa fala algo, ou eu falo algo que é muito importante, eu falo, escreve isso, deixa anotado em algum lugar que você olhe depois. Então, a mesma dica eu vou dar para vocês aqui, ok? Quem quiser, que achou importante algo que a gente conversou, algo que eu falei, anota e leia. Vai se lembrando que você precisa fazer aquilo com você, porque é para você, é para a sua relação, ou é para você ou é para vocês dois, né? Vamos nos comprometer com o que funciona. O que eu quero dizer? Sabe aquela fase de encantamento? Sabe aquela fase ideal que a gente começou falando lá na live? Aquilo não dura para sempre. A relação muda, as etapas mudam. Se comprometa apenas com o que dá certo. Se comprometa, queira para sua vida o que te faz bem, o que te satisfaz, o que te faz uma pessoa melhor. Não fique alimentando esperança de que, mas quando a gente começou a namorar, ele era assim, ou ela era daquele jeito. Mudou. Se não está sendo mais assim, não adianta ficar esperando, ficar alimentando essa esperança de que a pessoa vai se transformar de novo. Ou vocês aprendem a lidar com essa diferença, ou essa relação vai acabar. Então, pare de se comprometer com o que não funciona só porque um dia funcionou. Você só se compromete com o que está funcionando hoje. Vamos viver sim de esperança, de mudanças, de conquistas em cima do que está acontecendo hoje. Vamos nos descomprometer com as certezas. Vamos parar de criar ideais e ficar tendo relações acreditando que aquela relação vai se transformar naquilo no nosso sonho. É ou não é? Se comprometa com o que te faz bem. Se comprometa com o que te faz feliz. Porque você merece. Ok? Quando duas pessoas que merecem ser felizes, que se comprometem com a felicidade sua e do outro, quando essas pessoas se encontram, elas conseguem ter um relacionamento satisfatório, de crescimento, de avanço, de amor, de cuidado, de superação de dificuldades, de enfrentamento de dificuldades, de crises, que também faz parte de qualquer relacionamento. Ok? Por hoje é isto. Eu quero agradecer muito. Desculpa a confusão no comecinho, que eu acabei entrando aí aonde não entrei numa outra página, mas eu acho que deu certo. Eu tô muito feliz com a participação de vocês. Eu gostaria que vocês deixassem algo nos comentários. Qual a parte que chamou mais a atenção de vocês? Quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, né? Pelo site do Projeto Sakura, pela minha página, o link está aqui nos comentários, www.projetosakura.com.br e a fanpage Psicóloga Carla Amaral Barros. Muito obrigada, daqui 15 dias a gente se encontra, a gente vai estar falando sobre adolescência, daqui 15 dias. Tá bem? Um beijo grande para todos vocês. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas, pelos likes, que são o termômetro aqui do que a gente está conversando. Um abraço grande para vocês, um bom descanso. Obrigada, Portal Me, pelo apoio, pela parceria, que eu tô adorando. Um abraço grande a todos. Boa noite.